E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Sexo no Cativeiro, Como Manter a Paixão nos Relacionamentos, Esther Perel. Bom, a Esther Perel é uma psicoterapeuta, ela é belga, mas foi estudar em Israel, depois foi para os Estados Unidos. Eu descobri, lendo o livro aqui, que ela fala 9 línguas, então ela tem contato com muitas culturas, e ela é bastante famosa por tratar principalmente sobre sexualidade nos relacionamentos. Ela ficou mais famosa de alguns anos para cá, e esse é o principal foco dela, falar um pouco sobre relação sexual nos relacionamentos, dinâmicas de relacionamentos, etc. E nesse livro aqui ela se propõe a falar justamente sobre sexo dentro do matrimônio, né? Até por isso o nome cativeiro, por conta da ideia de aprisionamento, porque muitas pessoas, depois que casam, a vida sexual vai decaindo, o nascimento de filhos e tal, e ela se propõe nesse livro a explorar justamente essa sexualidade dentro do casamento. Apesar de ser no casamento, que é a maior parte das histórias que ela traz aqui, eu diria que ele serve para qualquer outro tipo de relacionamento também. O livro aqui é dividido em 11 capítulos, mais a introdução. E aí na introdução ela conta um pouco o que levou ela a escrever o livro, assim, né? Ela tinha escrito um artigo, alguma coisa assim, para uma página, não sei se era um blog dela, o que era. E aí alguém teria indicado ela que escrevesse um livro sobre aquilo, e daí ela tá numa festa. Não lembro direito as pessoas que tem, e aí tem um cara que tá escrevendo um livro, ele tá escrevendo sobre física, alguma coisa assim, e aí quando ela fala que ela tá escrevendo um livro e pergunta sobre o que é, ela fala de sexo no casamento, e daí todo mundo começa a ficar interessado, todo mundo tem uma opinião para dar, etc. E aí ela vai contando a partir disso. O capítulo 1, da aventura ao cativeiro, ela começa a mostrar justamente essa questão de que quando as pessoas se conhecem, tem aquele furor, aquela paixão e tal, e aí geralmente a vida sexual é boa e tal, e depois quando a pessoa se casa, as pessoas se casam, a vida sexual tende a decair, e aí seja em frequência, em qualidade, enfim, e aí sempre vem os motivos, porque tem as tarefas de casa, tem os filhos, tem um monte de coisa para fazer, etc, e sempre vai virando uma bola de neve. No capítulo 2, mais intimidade, menos sexo. Esse capítulo é legal porque ela começa a falar um pouco sobre o aspecto de que o casamento, ou pelo menos a junção, né, e morar junto, um relacionamento longo de forma geral, ele implica em maior desenvolvimento de intimidade, né, então por passar mais tempo com a pessoa, saber mais dos problemas da pessoa, etc, mas ao mesmo tempo essa maior intimidade, ela começa a resultar em uma frequência menor em relação ao sexo, né? As pessoas vão fazendo menos sexo conforme desenvolvem mais intimidade. Ela até fala, não sei se é no capítulo 1 ou no 2 aqui, sobre essa diferença entre romance, de amor e paixão, assim, né? Porque o amor, ele tende a ser visto como uma coisa de segurança, de previsibilidade, é uma pessoa com quem eu posso contar, aquela pessoa está sempre ali comigo, eu posso me abrir com essa pessoa e tal, eu sei o que esperar dessa pessoa, enfim, ele traz esse conjunto de previsibilidade. Só que a paixão, que é essa coisa que toma conta do corpo, ela é justamente o oposto, ela envolve mais insegurança, mais imprevisibilidade, é sempre aquela coisa de, bom, quando eu tô conhecendo uma pessoa, mas ela pode ter outra pessoa interessada, então eu tenho aquela ansiedade, eu quero me esforçar mais para conquistar a pessoa e tal. Então são duas coisas, é meio paradoxal, porque as coisas tendem a começar com uma paixão e se desenvolvem para o amor, mas quando vai para o amor e vira aquela previsibilidade, perde todo esse componente da paixão que faz com que as pessoas tenham esse desejo, essa libido mais elevada. Eu até tinha esquecido aqui, mas os capítulos, na hora que está escrito aqui na página mesmo, ele vem tipo como um subtítulo, né? Então no primeiro, da aventura ao cativeiro, porque a busca por segurança mina a vitalidade erótica. E no 2, mais intimidade, menos sexo, o amor busca proximidade, mas o desejo precisa de distância, justamente as coisas que eu tinha comentado aí. O capítulo 3, as ciladas da intimidade moderna. Conversar não é o único caminho para a proximidade. Esse capítulo aqui é bem interessante, porque vende-se muito uma ideia de intimidade, de poder contar com o outro, falar as coisas para o outro, sempre conversar e tal. Mas ela mostra que isso é um pouco problemático. Primeiro porque a intimidade não envolve falar tudo para o outro, né? Tem muita coisa que nós pensamos que talvez não seja bom compartilhar com o parceiro.
E assim, a vida, todo mundo tem pensamentos sórdidos, coisas assim, desejos talvez por outras pessoas na relação, então essa ideia de ser sincero demais, ela pode ser contraproducente, na verdade, ela pode minar o relacionamento da pessoa, né? Só que uma coisa legal que ela fala aqui é que conversar não é o único caminho para a proximidade. Eu achei isso bem interessante porque eu tenho muito essa ideia de que, cara, tudo dá para sentar, conversar, para resolver as coisas. Só que isso funciona porque eu sou comunicativo, eu consigo sentar, eu consigo conversar, mas como ela coloca aqui, boa parte dos homens não sabe colocar em palavras as coisas. Então os homens não sabem, tipo, verbalizar, ser meio poético para falar as coisas. A maior parte dos homens não sabe fazer isso. Eles expressam de uma forma um pouco mais corporal. E aí ela mostra como essa ideia de que conversar para resolver as coisas não só prejudica os relacionamentos, porque dá mais atenção para uma habilidade que as mulheres são mais naturalmente habilidosas, que é conversar, se expressar, então coloca os homens já numa desvantagem, mas também hipervaloriza a comunicação verbal. E isso faz com que a parte do corpo, que também faz parte da comunicação, ela seja menos valorizada. E em algum sentido isso acaba fazendo mal para as mulheres, porque quando as mulheres são sexualizadas do corpo, isso tende a dar aquela impressão de que está sendo objetificada, como se isso fosse um detrimento. Então, hipervalorizar a comunicação faz com que as mulheres passem a dar mais valor para conversar do que para a parte corporal. E a parte corporal é tão importante quanto. Então, o jeito que ela descreve essa dinâmica é uma coisa muito interessante nesse capítulo. O capítulo 4, Democracia versus Sexo Quente. Desejo e igualitarismo não jogam segundo as mesmas regras. Esse capítulo aqui também é bastante interessante porque aquela aborda muito a cultura americana, porque como ela trabalha nos Estados Unidos, ela atende mais casais americanos, mas ela mostra um pouco esse impacto cultural, né? Nos Estados Unidos ainda existe uma repressão muito grande em relação ao sexo, as pessoas não querem falar de sexo e tal. E tem até uma hora aqui que ela conta como é engraçado que ela estava numa convenção e era nos Estados Unidos, e aí uma hora entrou um assunto sobre sexo, as pessoas estavam tentando debater não sei o quê, e para ela e para os outros presentes que eram de outros países, o assunto não tinha nada demais. Porque em outros países, principalmente na Europa, o sexo é tratado como um assunto como qualquer outro, mas nos Estados Unidos é feito um alarde em relação àquilo. Então ela mostra um pouco sobre como essas ideias de sexo da cultura americana, principalmente por questões religiosas, né? Então, tipo assim, aquele sexo mais depravado, isso é coisa de adolescente, de namorado, de pessoa pervertida, de quem trai a esposa, o marido, etc. No casamento não, é um sexo bonitinho e tal. E ela mostra que isso é muito mais prejudicial, porque daí as pessoas ficam com uma ideia enraizada de que, bom, dentro do casamento, o sexo tem que ser uma coisa papai e mamãe, bonitinho e tal, e isso destrói a vida sexual deles. Ela conta ao longo do livro alguns casos em que, tipo, a mulher depois que teve um filho, porque virou mãe, ela não conseguia se ver além do papel de mãe, então ela não conseguia se sexualizar também. Ou o homem, quando via a própria esposa, tipo assim, porque ela é mãe dos meus filhos, não conseguia ver ela como a mulher dele. Ou até o cara que ele gostava tanto da mulher, porque ele foi tão criado com essa ideia de ser afetuoso com mulheres e tal, e que não pode ser rude com mulheres, que ele fazia um sexo meio frouxo, e a mulher queria ser dominada na cama. Então ela mostra essa questão aqui, né, desejo e igualitarismo não jogam segundo as mesmas regras. Justamente isso. Tem uma mulher aqui que tem fantasia de... a mulher casada e tal, e a fantasia que ela tem é de... tipo, sonho, assim, né? De que ela é casada com um fazendeiro, e o fazendeiro um dia meio que usa ela para expor ela para os outros cowboys, e os outros cowboys meio que abusarem dela. E ela fica estarrecida com aquilo, porque ela fala assim, meu Deus, isso é uma coisa que eu nunca faria e tal. E essa parte de fantasia, ela é bastante comum, assim. Eu já falei de outros livros aí, né, A Billion Wicked Thoughts e o Tell Me What You Want, do Justin Lee Miller, e o Porque as Mulheres Fazem Sexo, do David Buss. Que assim, a fantasia que a pessoa tem
é uma fantasia aquilo, a pessoa tá no controle e tal. Tanto que até a Esther Perel uma hora fala aqui, essas mulheres que têm essas fantasias de serem abusadas, elas não imaginam na fantasia elas com o olho roxo, com o braço quebrado, alguma coisa assim. O que é bastante verdade. Então a fantasia, a pessoa tá no controle, a pessoa tá escolhendo estímulos que levam ela a ficar excitada. Não quer dizer que a pessoa teria prazer fazendo aquilo na vida real. Boa parte das vezes não, né? Com essas fantasias mais, diríamos, extremas. Assim, é complicado falar extremo, né? Porque o extremo para mim pode ser diferente do extremo de outra pessoa. Então ela fala um pouco sobre essa coisa de a ideia que se tem de um sexo que precisa ter no relacionamento, num casamento, mas em relação aos desejos da pessoa e as coisas não batem. O capítulo 5, Mãos à Obra, a ética protestante do trabalho assume a degradação do desejo. Esse capítulo é bastante interessante porque aqui de novo ela volta em parte para a cultura americana, porque a cultura americana ela é muito otimista, ela é muito voltada para a ideia do self-made man, né, que tipo, basta querer ir lá resolver as coisas e tal. E isso acaba, em algum sentido, entrando nessa parte do sexo dentro dos relacionamentos. Então, pô, não tá funcionando, então alguma coisa tem que ser consertada e tal, e é uma mera questão operacional, né? Do tipo, toma um hormônio aqui, um medicamento ali, etc, e isso resolve. E aí ela vai mostrando as problemáticas dessa visão, né? Ela até coloca aqui, outras culturas europeias são muito mais numa ideia fatalista, né? De que tipo, cara, às vezes as coisas são desse jeito, não funciona muito, né? Até um subcapítulo aqui, né? Um paradoxo a administrar, não um problema a resolver. E isso aqui é bastante interessante porque a forma como a pessoa enxerga esse problema do sexo também interfere na forma como ela conseguirá lidar com aquilo. Ela coloca justamente esse paradoxo de eu tenho desejo, mas ao mesmo tempo eu acho que dentro do casamento eu preciso tratar minha esposa bem e tal, então na cama eu não posso tratar ela que nem uma putinha. E ela mostra que é justamente isso que acaba atrapalhando os relacionamentos. A ideia pré-concebida que a pessoa tem de que o sexo dentro do relacionamento ele tem que ser muito estreito, uma coisa muito moldada culturalmente, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres isso acaba acontecendo. Capítulo 6. Sexo é sujo, exceto com quem você ama, quando o puritanismo e o hedonismo se chocam. Aqui ela fala um pouco, um pouco mais especificamente, aquilo que eu comentei, da ideia de que o sexo dentro do relacionamento ele tem que ser um negócio bonitinho e tal, mas as depravações têm que ser fora do relacionamento. E ela mostra justamente assim, quando esses ideais eles acabam se chocando e as coisas tipo deterioram por conta dessas ideias. Ao longo do livro inteiro ela traz várias histórias de vários casais para meio que exemplificar as coisas que ela está tentando demonstrar ali. Então ela mostra o casal exatamente com aquele tipo de problema. O cara, ele tem fantasia de pegar uma vagabunda, ele vê pornografia com gangbang e tal. Tem até uma hora que ela conta de um cara que ele guarda os filmes de pornografia em casa, de gangbang, aí tem lá, e ela até escreve assim, o gangbang 17, gangbang 30, não sei o que. E a mulher dele acha aquilo horroroso, tal, porque ela vê a mulher sendo objetificada e tal. Só que daí, quando ela pergunta pro cara, a visão do cara é uma coisa completamente diferente. Pro cara, quem tá no poder é a mulher ali, porque é ela que tá sendo desejada por todos os homens e ela que tem a capacidade de dizer o que quer, o que não quer. E a mulher vê aquilo, e a mulher dele, né, vê aquilo de uma forma diferente. Então, a Esther aqui, ela mostra um pouco assim, cara, essa ideia que as pessoas têm de essas coisas são só para fora do relacionamento e tal, isso é problemático, mas também a forma como cada um enxerga essas coisas. Uma pessoa às vezes pode enxergar uma coisa com uma grande depravação, para outra pessoa aquilo pode não ser absolutamente nada. Tem até um dos últimos capítulos aqui que ela tá conversando, ela atende os casais, né, depois atende separado, o homem e a mulher, e tem uma hora que o cara diz assim, eu jamais conseguiria fazer isso com a minha mulher e tal, e daí a Esther até fala assim, eu pergunto para ele o que são essas fantasias, né, já esperando as coisas mais extremas possíveis, e o cara traz tipo meio que aquilo que todo mundo deseja, sabe? Então, muitas pessoas têm a ideia de que esses desejos depravados, essas coisas que eu tenho fora da relação, são coisas muito absurdas, e não são. A maior parte das pessoas tem esses desejos. No Tell Me What You Want, do Justin Lehmiller, esse livrinho aqui, tem review aí no canal também, ele faz uma pesquisa nos Estados Unidos, acho que são 4 ou 5 mil pessoas que respondem o questionário,
E ele vai pegar os desejos das pessoas e ele mostra lá, cara, quase 50% dos americanos, se não me engano, tem desejo por alguma coisa de BDSM, né, que envolve dominação, submissão, pode envolver masoquismo, sadismo, etc. Mas uma boa parte da população tem um desejo maior de dominância em relação ao parceiro e alguns outros de submissão. Ela até mostra aqui, tipo, muitas mulheres acabam tendo um desejo de submissão e elas ficam incomodadas com isso, porque a ideia feminista, o feminismo vendeu para elas que não, a mulher tem que ser empoderada, ela não pode se submeter nem nada. Só que quando chega na hora do sexo, a mulher ela tem desejo de ser submissa e ela fica em conflito com aquilo, então ela não consegue aceitar esse desejo, essa fantasia dela. Ela não consegue expor aquilo pro marido, pro parceiro, enfim. Então ela vai explorando aqui, tanto nesse capítulo quanto em outros, um pouco esses aspectos assim. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de depravação e, cara, aquilo é a coisa mais normal do mundo, mais comum entre as pessoas. Capítulo 7. Matrizes eróticas. Diz-me como foste amado e te direi como fazes amor. Aqui ela entra um pouco na história de vida das pessoas, né? Então assim, como foi a relação da criança, seja o menino ou a menina, de afeto com os pais, e isso acaba moldando muito a forma como a pessoa compreende afeto e relações mais íntimas, né? Apesar de que ela traz alguns paradoxos aqui, às vezes tipo, a criança foi abusada, a menina foi abusada na infância, e quando ela é adulta, os desejos que ela mais tem é justamente de ser abusada também. Então ela mostra um pouco dessas relações sobre a infância e a relação familiar com a forma que a pessoa compreende amor. Mas ela mostra alguns problemas disso também, bem interessantes, do tipo, pô, o rapaz lá, ele é super afetuoso com a esposa e tal, mas ele curte umas pornografias mais depravadas e tal. E quando vai ver a relação é que o pai dele vivia traindo a mãe, ele achava aquilo horroroso e ele queria ser o cara correto e tal, mas os desejos que ele tinha era de continuar fazendo as piores coisas do mundo, né? E aquilo deixava ele numa situação que ele não conseguia explorar esse lado da sexualidade com a mulher. Ele queria tanto ser o cara certinho, bonitinho, não sei o quê, e a mulher queria um pouco de depravação e ele não conseguia liberar aquilo. Capítulo 8. A chegada dos filhos, quando 3 ameaçam 2. Aqui ela fala justamente da chegada dos filhos, porque para muitos casais, tipo, a chegada do filho acaba sendo um problema, porque demanda atenção, não dá mais para dividir, a mulher tem que amamentar, muitas vezes o casal daí deixa de ter tempo para eles, porque assim, ou tá cuidando do filho, ou tá resolvendo coisa da casa, ou tá trabalhando, daí eles não têm tempo para eles e tal. Então ela vai discutindo um pouco como a chegada do filho ou dos filhos acaba atrapalhando, mas as coisas que as pessoas deixam de enxergar, porque muitas pessoas às vezes colocam assim, tem que cuidar dos filhos, tem que lavar a roupa, tem que lavar a louça e não sei o que, e ela pergunta assim, tá, mas desde quando a roupa e a louça era uma prioridade tão grande assim, a ponto de, tipo, não poder deixar uma louça um dia, ou deixar para lavar a roupa no dia seguinte? Então o filho muitas vezes também se torna meio que um bode expiatório para algumas coisas. A pessoa está tão estressada e tem problema na relação, porque a forma como eles se comunicam, o casal, ela fala de casais homossexuais aqui no livro também, né? Como o casal, a dinâmica do casal depois muda, a pessoa já está insatisfeita, mas aí ela começa a colocar justamente a culpa nas outras coisas. Porque assim, pô, de fato, a pessoa está estressada porque tem que cuidar do filho, tem louça, tem roupa, tem conta para pagar, tem que pagar a babysitter lá e tal. Só que assim, vários desses problemas a pessoa já tinha antes. Roupa para lavar, louça, conta para pagar, a pessoa já tinha esses problemas. Por que subitamente com a chegada do filho os problemas de repente agora eles são um problema de verdade? Antes a pessoa dava um jeito, agora que tem um filho a pessoa não dá, ela acaba usando aquilo como uma desculpa. Então ela explora um pouco esses problemas quando a pessoa começa a botar tudo nessas coisas. Mas mesmo que resolvesse aquilo, não é como se a libido da pessoa retornaria espontaneamente, né? Ela fala muito aqui, a dinâmica do casal às vezes já tá tão ruim que é conveniente ficar botando a culpa nessas coisas, ao invés de tentar manejar alguma coisa. Até porque ela fala num outro capítulo aqui depois sobre
manejar as coisas dá muito uma ideia de trabalho, e o romantismo veio vender uma ideia de que as coisas têm que acontecer de uma forma espontânea, sabe? E aí as pessoas dizem, não, mas aí tem que fazer, parece artificial. E aí ela fala assim, tá, mas se tu queres que o sexo faça parte dos teus afazeres, ele precisa ser tratado como um afazer como qualquer outro. Acho que até no último capítulo que mora ela fala de um casal que o cara faz, acho que é um casal gay até, o cara passa um dia inteiro organizando um jantar pro namorado e tal, e aí ela fala assim, tá aí, por que o sexo não pode ter esse preparo todo? Por que pra fazer a janta pode, mas pra se organizar, pra ter uma noite de sexo, não pode ter essa organização? E aí a pessoa fica meio assim, mas aí parece artificial, tem que acontecer espontâneo. Mas, cara, isso foi uma ideia que venderam, assim, né, do romantismo, de que as coisas acontecem assim, tu olha pra pessoa, se apaixona e tal. E, cara, não é assim na vida real. O capítulo 9, Carne e Fantasia. No santuário da mente erótica encontramos um caminho direto para o prazer. Aqui ela vai falar um pouco sobre fantasias eróticas, e é uma coisa legal porque ela mostra como antigamente acreditava-se que assim, ter fantasias era chamado de pão do pobre. É isso mesmo, ela coloca aqui, o pão do pobre. Porque era uma ideia de que fantasia é coisa de adolescente, de pessoa pervertida, depravada e tal, como se, tipo, as pessoas puritanas não tivessem fantasias. E ela desconstrói esse mito aqui e mostra como isso acaba prejudicando as pessoas que têm fantasias, né? Eu acho que é nesse capítulo aqui que aparece aquele caso que eu falei o cara diz que eu jamais eu conseguiria imaginar minha esposa fazendo uma coisa desse jeito e tal, e aí a Esther fica espantada, imagina que virar um monte de coisa absurda, e o cara fala tipo as coisas mais comuns, tipo assim, a mulher usar os próprios brinquedos, um masturbador, alguma coisa assim, ela usar uma cinta-liga, transarem no carro, ela de mini saia, qualquer coisa assim, sabe, tipo, que boa parte das pessoas tem fantasias desse tipo. E o cara achava que era um absurdo. Então, assim, vendem muito a ideia de que fantasia é uma coisa problemática, assim. Até acho que é no Tell Me What You Want, do Justin Lee Miller, ou no A Billion Wicked Thoughts, tem review dos dois aí, né? Já falei. Eles falam um pouco de que, cara, se pegar o DSM lá, na parte de parafilias, que seriam mesmo os desejos sexuais meio sólidos, tem acho que 40 e tantos lá, ou tinha, né, no DSM-4 talvez. E, cara, lá tem todo tipo de desejo que, assim, tem desejo lá que metade da população encaixaria em um daqueles desejos, sabe? Então, essa ideia de patologizar as fantasias, esse tipo de desejo, acaba prejudicando também a forma como as pessoas veem a própria vida sexual, né? E aí elas ficam inibidas de falar com o parceiro, porque afinal, porra, se eu falar isso pro meu parceiro e o meu parceiro achar tal coisa, então, porra, aí fudeu, então a pessoa acaba ficando inibida, também não quer falar, esse tipo de coisa, né? O capítulo 10, A Sombra do Terceiro, Repensando a Fidelidade. Esse capítulo é bem legal porque ela analisa justamente essas questões de monogamia, fidelidade e tal, a forma como nós concebemos isso, né? Porque tem até um podcast, uma entrevista, acho que é uma palestra do TED, na verdade, que ela fala alguma coisa assim, antigamente a monogamia era casar com uma pessoa e ficar até o resto da vida, hoje a monogamia é estar com um parceiro de cada vez, mas só com aquele parceiro, né? Então ela mostra como as definições dessas palavras, elas vão mudando com o tempo. Ela até coloca um exemplo aqui, uma hora, de assim, fulana cada ano muda de namorado e tal. Tem outro cara que está 50 anos casado com a mulher e no 15º ano ele traiu ela uma vez. Esse cara é infiel. A outra mulher, ela não é infiel. Então ela mostra como essa dicotomia de botar as coisas sempre nos extremos, não numa gradação, ela é prejudicial para a nossa forma de lidar com as coisas, né, de enxergar os problemas, porque daí eu quero colocar ou numa caixa ou numa outra, e às vezes as coisas assim, cara, não é exatamente só se jogar numa caixa. Tem um contexto por trás daquilo, tem uma história, existe uma compreensão individual para cada um desses casos. Quando ela fala a sombra do terceiro aqui, é porque ela coloca justamente essa questão de que, às vezes o relacionamento, a pessoa se sente ameaçada por conta de uma terceira pessoa e tal, mas ela mostra como muitas vezes o senso de que eu posso perder a minha parceira é algo que muitas vezes faz com que eu fique mais atento a ela para satisfazer mais as necessidades dela, para tentar
satisfazer ela de forma geral. Porque as pessoas, quando ficam muito tempo juntas, a tendência é ficar mais acomodada. Tipo, eu já conquistei a pessoa e tal, as coisas já entraram na rotina e não sei o quê. Agora, quando entra um outro elemento e eu sinto que, porra, tem uma outra pessoa ali que tá flertando com a minha mulher, aí eu tenho o senso de que eu posso perder. Quando eu tenho o senso que eu posso perder, eu começo a me mexer mais. E aí ela mostra, então, como esse aspecto de infidelidade, ou da ameaça da infidelidade, ela pode ser boa para muitos relacionamentos. Ela até coloca aqui, alguns casais, tipo, o homem e a mulher ali, eles são livres meio que assim, tipo, se a mulher quiser dar uma flertada com outro cara lá, beleza, eles não traem fisicamente nem nada, ela flerta com o cara, e aquilo apimenta a relação deles, porque a mulher não deixa de se sentir desejada, para o homem também, né, porque um dos problemas acaba sendo isso aqui, ela fala ao longo de várias histórias. O cara chega na mulher, a mulher rejeita ele, ele acha que ele é um bosta, porque ele tá sendo rejeitado, afinal das contas. Então, quando ele flerta com outra mulher na rua, ele se sente desejado, né? Ele se sente visto e tal. Então, ela coloca como essa dinâmica de existir o terceiro, ela pode ser boa para o relacionamento em si, justamente para fazer as pessoas estarem mais atentas ao próprio parceiro, reconhecer que o parceiro é atraente também, esse tipo de coisa. E o capítulo 11, apimentar de novo o sexo, trazendo o erotismo para casa. Aqui ela fala daí já de uns aspectos mais práticos sobre ter esse aspecto do erotismo, porque sexo e erotismo, eles são coisas separadas, apesar de muitas vezes andarem juntos ali, né? Mas é possível existir o erotismo sem o sexo, e principalmente o sexo sem erotismo nenhum. E ela mostra como o erotismo ele é o componente fundamental que mantém as pessoas com o desejo, né? Ela mostra ali, por exemplo, como a expectativa ela é fundamental. Então, se eu encontrarei minha parceira amanhã, então eu já tenho a expectativa de que amanhã talvez nós possamos transar e tal, então, será bom. Então, eu já começo a antecipar essa gratificação, esse desejo, esse prazer. E é até aqui que ela traz aquela história do casal que um cozinha para o outro, passa o dia inteiro correndo atrás de comprar coisa para cozinhar para o parceiro e tal. E aí quando ela fala assim, aí, por que não dá para jantar o teu parceiro e tal, e aí ele acha que, tipo, ter trabalho não faz sentido. E isso é uma coisa ruim também. Ela conta aqui um pouco da cultura americana, né? A ideia é, tipo, tudo que é trabalho é visto como uma coisa ruim. Para nós aqui no Brasil também, né? O trabalho é visto como uma coisa ruim. Então a ideia de ter que trabalhar num relacionamento já tem uma conotação pejorativa. E ela mostra como isso é prejudicial, porque nada acontece de forma espontânea. Como ela fala pro casal aqui do jantar, ela falou assim, não, o jantar não aconteceu espontaneamente, tu tiveste que ir atrás, fazer acontecer. O sexo não é diferente, tem que ir atrás e fazer acontecer. A diferença óbvia aí é que no caso do sexo são duas pessoas, as pessoas têm interesses diferentes, ela até não aborda tanto aqui, mas a forma como o homem se cita e a mulher se cita são na média diferentes, né? O homem tem uma excitação muito mais fisiológica, então se o homem vê uma bunda ele pode ficar excitado, se ele esfregar em alguma coisa ele pode ficar excitado. Para a mulher não acontece assim. Para a mulher existe todo um fio narrativo, né? Então, é o jeito que toca, o jeito que fala, o que fala, etc, o que tá vestindo e tal. Esse fio narrativo é o que leva a mulher a ter a excitação fisiológica e não o inverso, né? E essa falta de compreensão da comunicação do homem e da mulher acaba levando a esses embates que daí eles nunca conseguem se encontrar. Então o homem ele quer chegar lá, tá pronto rapidão, e aí a mulher não tá, ela rejeita, ele se sente rejeitado, daí ele começa a ficar mais frustrado, ele se sente mais inseguro também, daí ele não quer mais tomar iniciativa, não ter mais nenhuma investida, daí a mulher começa a ficar frustrada porque o parceiro também não tá mais investindo nela, e as coisas vão virando uma bola de neve. Tanto que boa parte dos casos que ela conta aqui são casais que assim já estavam vários anos deixando a coisa degringolar assim, e quando chegaram para ela, assim, cara, já estavam num estágio que era difícil até conseguir evocar algum tipo de motivação deles aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, o livro é pequenininho, tem umas 200 páginas, tamanho de fonte normal, margem normal aqui. A escrita ela é tranquila, mas acho que é um pouco o jeito dela de escrever. Tinha algumas coisas que eu ficava assim, eu não tenho certeza do que ela quis dizer aqui. Tem algumas coisas que ela coloca de referência
referência, sei lá, tipo assim, algum episódio de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa famosa e eu não conhecia. Ela tem uma veia assim um pouquinho psicanalítica. Ela menciona bastante exagero, né? Mas a maior parte dos outros profissionais que ela menciona, que eu me recordo, a maioria eram psicanalistas, assim. Mas não achei nada que atrapalhasse a compreensão do tema que ela está abordando aqui no livro. Eu acompanho a Esther Perel aí já tem pelo menos 5 anos, gosto bastante do trabalho dela, das coisas que ela fala, aprendi muito sobre relacionamento consumindo o conteúdo dela. Então o livro aqui não tinha muita novidade para mim, uma coisa ou outra assim eu vi, nossa, não tinha pensado nisso, eu não tinha ouvido ela falar sobre isso. Mas para quem se interessa pelo tema sobre relacionamento sexual dentro de relacionamentos afetivos, amorosos, casamento, eu acho que é um livrinho bacaninha para começar a ser introduzido mais no tema também, porque é um assunto bastante pertinente na vida das pessoas. E ainda é muito tabu falar sobre sexo, né? Mesmo no Brasil, que nós temos, em tese, uma cultura bastante liberal nesse sentido, as pessoas ainda são muito acanhadas em falar de sexo e de dinheiro, né? E curiosamente são os dois problemas que a maior parte dos casais acabam tendo, ou o sexo, ou o dinheiro, ou os dois. Então eu acho que estudar sobre o tema e aprender a falar sobre ele é bastante importante, principalmente para quem vive isso, principalmente, né, mas também para quem quiser trabalhar com essas coisas. Então fica aí a recomendação para vocês.